Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do STF que está com medo do Tarcísio, meu amigo. É, rapaz, o Tarcísio teve na manifestação lá do Bolsonaro, falou lá no palco, falou bonito e deixou o pessoal do STF com medo. E eu acho que eu sei por que o pessoal do STF está com medo. É por aquele problema que eu avisei para vocês. A direita inevitavelmente irá voltar ao poder aqui no Brasil. E eles estão criando na figura do STF um STF invencível que faz o que quiser e ninguém pode dizer nada. E eles não perceberam ainda que com a virada política aqui no Brasil, com o STF indo para a direita, inevitavelmente vai, o Tarcísio ganhando já bota mais 3 ministros do STF de direita por lá, já vão ser 5 a 6, o próximo presidente de direita que entrar já vira isso a favor da direita lá no STF. E aí, todas essas armas maravilhosas do Alexandre de Moraes de criar inquérito, deixa para lá o devido processo legal, a jurisdição é o que eu quero, não sei o que lá, todas essas armas viram para o outro lado, começam a apontar para o Lula, começam a apontar para o PT, começam a apontar para os próprios membros do STF, né? Então esse é que é o problema, que o pessoal está ficando assustado aqui. Essa notícia foi sugerida por Quanto Maior o Amor, Mais Caro o Seu Custo, Minha Mulher Tem Ciúmes do Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu deixo claro para vocês, eu acho que Bolsonaro ainda é o melhor candidato da direita para 2026. Ah, mas Peter, você não critica o Bolsonaro porque ele falou não sei o que... critico o Bolsonaro por um monte de coisa. Sempre tive discordâncias com o Bolsonaro. Eu nunca fui bolsonarista do tipo, qualquer coisa que o Bolsonaro fala, eu assino embaixo. Nunca teve essa situação comigo. Sempre critiquei ele. Continuo criticando pelas coisas todas que ele fala. São 3 pontos de discordância mesmo com o Bolsonaro. A questão militarista, de elogiar o golpe de 64, acho uma besteira, os milicos foram de esquerda, não foram de direita. Que negócio é esse de elogiar o golpe de 64? Segunda coisa, a questão da Ucrânia, que todo mundo sabe minha discordância. E a terceira coisa, a questão da urna eletrônica, que eu também acho um tiro no pé ele ficar criticando a urna eletrônica. Mas não vou entrar nesses pontos aqui. O ponto é que mesmo com todas essas discordâncias minhas, eu ainda acho que o Bolsonaro é a melhor opção da direita para 2026. É um cara que a gente sabe que tem traquejo no Congresso, que sabe o que fazer, que tem experiência e que tem, principalmente, voto do povo, tem voto. Isso é uma coisa que o pessoal parece que não entende. Ah, não, mas eu preferia o fulano de tal. Peter, você não prefere fulano de tal? Ele é igual o Bolsonaro, mas apoia a Ucrânia. Aí você vai ver os votos do fulano de tal, o fulano de tal não tem voto. Não adianta. Não adianta você ir por esse caminho. Ter voto, ter empatia com o público é uma coisa muito difícil. A gente só tem o Bolsonaro e tem que agradecer que tem o Bolsonaro nesse caso aqui no Brasil, né? Enfim, só que é lógico, existe a possibilidade, a gente tem que entender a possibilidade do Bolsonaro não estar elegível em 2026. Que o STF vai aceitar a denúncia contra ele? Provavelmente vai. Que vai condenar ele pelo golpe? Eu já falei para vocês, eu acho que vai, porque na situação atual, se eles não inventarem esse golpe do Bolsonaro, como é que eles vão justificar todos os absurdos que eles fizeram até aqui? O STF sabe que fez um monte de absurdos jurídicos aqui, que quebrou a lei brasileira, quebrou a Constituição brasileira várias vezes, com a desculpa de que, estamos evitando um golpe. E se não tem golpe? Por que eles quebraram a lei brasileira? Por que eles fizeram esse absurdo todo, né? Até o Estadão tá falando aqui, ó, 6º aniversário do inquérito sem fim. O inquérito das fake news chega a 6 anos sem que haja qualquer perspectiva de conclusão, o que autoriza a suspeita de que se tornou um instrumento de exercício arbitrário de poder. Puta que pariu. Eu falei isso em 2019. O Alexandre de Moraes criou esse inquérito exatamente nos moldes do DOI-CODE, da época da ditadura. É exatamente a mesmo modus operandi da ditadura que o Alexandre de Moraes fez com esse inquérito. É exatamente um exercício arbitrário de poder, para atingir qualquer pessoa que fosse contra o STF. É um inquérito que não tem fato definido, não tem prazo, não tem objetivo, não tem acusado, né? E bota qualquer um que fale qualquer coisa contra o STF é colocado no inquérito das fake news e usa-se o inquérito para aplicar punições através de medidas cautelares. É exatamente o que se fazia na ditadura, é exatamente como funcionavam os órgãos de repressão na ditadura, do ponto de vista militar, né? Do ponto de vista jurídico, digo. Do ponto de vista do direito, era assim que eles funcionavam. Eles criavam um inquérito e ficavam batendo nas pessoas com medidas cautelares, né? É lógico, o Alexandre de Moraes, ao invés de usar o exército, usa a polícia. Ele é um juiz, ele não é o ditador, mas assim, a forma jurídica que ele está justificando as ações, a papelada jurídica que ele está fazendo, é exatamente como os militares faziam em 64. Até o Estadão acordou aqui. Mas aí que você vê,
Peraí, como é que justifica esse tipo de coisa? Como é que você diz que o Alexandre de Moraes, olha só, tá errando coisa e tal? Tá errando há muito tempo, né? A justificativa do Alexandre de Moraes, vocês sabem qual que é. Não porque foi para impedir o golpe. Se a gente não tivesse feito isso, teria havido um golpe. Curiosamente, como eu já falei para vocês, foi exatamente a mesma justificativa dada pelos militares em 64. Se a gente não fizesse a contra-revolução de 64, como eles chamaram, teria havido o golpe do Jango. Cara, é uma repetição praticamente ipsis literis do que aconteceu em 64, o que aconteceu em 2022 com Alexandre de Moraes, com esse inquérito do fim do mundo, né? Aí o que está acontecendo aqui, né? O ponto central dessa história, existe o risco do Bolsonaro estar inelegível em 2026? Existe esse risco, infelizmente. A gente tem que encarar essa possibilidade. E nesse caso, o Tarcísio é um excelente candidato. Não apenas ele apela bem ao pessoal do centro, ao pessoal que não é de direita radical, mas ao pessoal do mercado financeiro, o pessoal da isentosfera. Ah, Peter, você está querendo agradar o pessoal da isentosfera? Cara, eu quero que o pessoal da isentosfera morra, todos eles. Mas a verdade é a seguinte, para a gente eleger um candidato, é bom que ele tenha o máximo de votos de todo mundo. Então se ele atrai o voto desse pessoal, excelente, cara, não tem problema nenhum não. Voto é voto, entrou lá, meu amigo. Voto não tem cheiro, né? O cara votou, se votou no candidato certo, tá valendo. Então essa é a questão. O Tarcísio apela para esse pessoal, ele apela até para a parte da esquerda. Tem gente na esquerda que gosta dele por conta lá das obras que ele fez lá no Nordeste, quando ele estava no governo Bolsonaro. Ele tem uma imagem boa e está crescendo nas pesquisas e certamente vai ganhar do Lula, ó, brincando. Tanto que eu já falei para vocês que eu acho que a maior chance que o Bolsonaro tem de candidatar em 2026 é o Lula estar apavorado ou com a Michele Bolsonaro ou com o Tarcísio de Freitas como candidato, e aí o Lula pressionar o STF para tornar o Bolsonaro elegível, porque acha que é melhor ele concorrer contra o Bolsonaro do que contra o Lula. Eu já falei para vocês, eu acho que essa é a possibilidade mais possível para termos o Bolsonaro candidato em 2026. Eu acho justo isso? É lógico que não. Eu acho que o Bolsonaro tinha que ter o direito de se candidatar simplesmente porque ele não fez nada errado. Não teve golpe nenhum. Que diabo de golpe é esse que o pessoal fica inventando? Mas, no final das contas, a gente tem que entender que a esquerda está no poder hoje. A esquerda tem o poder, tem o STF. Então eles não vão mudar de coisa. Ah, pode ser pressionado pelo Trump. Acredito que vai haver pressão do Trump sim, mas eu não sei quão forte vai ser isso, se teria capacidade de fazer alguma coisa. Não sei até onde vai essa briga do Trump. Até porque, como eu já falei para vocês, eu temo que o Trump está comprando briga com tanta gente que, por mais que os Estados Unidos, é os Estados Unidos, né, um país forte pra caramba, pode fazer um monte de coisa e tal, mas se você começar a comprar briga com todo mundo também, você fica numa posição complicada. Então eu não sei não, o pessoal que está contando com o Trump para salvar o Brasil, eu sugiro que vocês comecem a pensar em outras alternativas. E a gente não precisa do Trump para salvar o Brasil. Como eu estou falando, o Brasil está virando para a direita. E isso que apavorou o pessoal. Por quê? Porque eles estavam esperando que o Tarcísio fosse um filhote de Lula que agrega com o Bolsonaro. É isso que o pessoal estava vendendo. Não, o Tarcísio é do Centrão, é do PSD e só agrada Bolsonaro de brincadeirinha. O que é mentira. O Tarcísio é leal ao Bolsonaro. Ele mostrou isso lá na coisa. É isso que assustou o pessoal do STF. O pessoal do STF estava com a mesma história que algumas pessoas da direita vendem também. Não, que o Tarcísio é do Centrão, o Tarcísio é PSD, é do Kassab. Não, o Tarcísio não é do Centrão, não é do Kassab. Ele faz acordo com o Kassab? Meu amigo, tem que fazer, cara. Política é isso daí, tu tem que fazer acordo mesmo. Não tem esse negócio de achar que você vai na porrada resolver todos os problemas, não, tem que fazer acordo. Mas a lealdade dele tá com o Bolsonaro e ele deixou isso claro ontem. E por isso deixou o pessoal do STF apavorado. Surpreendeu ministros, diz o pessoal. Aí tá falando aqui que o seu discurso é pela televisão dos atos convocados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. A avaliação foi que Tarcísio comprou a narrativa de que o Poder Judiciário age politicamente. Ô meu amigo, caraca, ainda tem alguém que acha que o Poder Judiciário não está agindo politicamente no Brasil? Todos os jornais falam disso, todos os juristas falam disso, todo mundo... No exterior já está mais do que claro que é perseguição pura o que o STF está fazendo contra Bolsonaro e contra as pessoas que levantaram a voz criticando o STF, né, contra o Alan dos Santos, contra o Oswaldo Eustáquio e várias outras pessoas. Alguém ainda acha que não é o judiciário agindo politicamente? Putz, o judiciário em si falou isso. O Barroso chegou a falar que não, porque a verdade é que agora o judiciário na política é a nova realidade, é o novo normal e coisa e tal. E eu já falei para vocês que esse pessoal tá muito deslumbrado com um brinquedinho novo que eles acharam, né? Era uma cambada de técnico, de juiz. Juiz é tudo meio tapado, tá? Eu vou falar para vocês. Eu conheci um monte na época que eu era advogado, tudo meio tapado. São pessoas inteligentes, mas inteligentes bitoladas. Sabe aquela inteligência bitolada? A maior parte deles é assim.
Então, descobriram o brinquedinho novo, jogar na política, né? Os ministros do STF. Ih, caramba, vamos fazer política, a gente pode mandar qualquer coisa e ninguém pode fazer nada com a gente. Olha que brinquedinho maneiro, vou brincar com o meu brinquedinho aqui, vou fazer marco temporal e não sei o que lá, e bate mais no Bolsonaro, bate mais no Bolsonaro. É isso aí. E, né, acharam o brinquedinho lindo, só que eles não percebem, os idiotas, que isso tem volta. Política não é como direito, não é uma ciência com, não tem as definições legais lá do direito. Política é outra parada. No momento que você começa a agir desse jeito, você cria um movimento contra você na sociedade, que é o que está acontecendo. Eles acham que vão conseguir na porrada acabar com todos os bolsonaristas no Brasil? Não vão. Eles estão dando força para os bolsonaristas. Quando você faz injustiça contra o Bolsonaro, você dá força para o Bolsonaro, você não enfraquece o Bolsonaro, você dá força para ele. Esse pessoal do STF é uma cambada de idiota que acharam um brinquedinho e estão lá, que legal, vou fazer uma coisa legal. E vão se fuder completamente. Por quê? Porque tá o pessoal virando para a direita, eles estão criando essa arma super poderosa do STF, que pode tudo, que manda, desmanda, que volta atrás se precisa, porque tem que lembrar desse ponto, né? Em tese, no direito, você deveria ser uma coisa estável para ter segurança jurídica, você não pode mudar jurisprudência ao bel prazer. O STF já deixou claro que pode, não interessa, foda-se. Pode mudar de jurisprudência a hora que quiser, pode mudar voto, pode mudar tudo, ninguém tá nem aí para nada, poder mudar o que a gente quiser. Olha só, a gente fez e ninguém fez nada. E o pessoal da imprensa ainda aplaudiu pra gente, o pessoal da esquerda aplaudiu. Parabéns, salvador da democracia, não sei o que lá. Os idiotas foram nesse negócio, estão criando um movimento anti-STF enorme no Brasil. Não contra a instituição do STF em si, mas contra estes ministros que estão lá. E esse pessoal é tão burro, que não está tão desacostumado da política, que não percebe que isso é fatal para eles no longo prazo, porque, como eu já falei outras vezes, o Brasil vai caminhar para a direita. É isso que está apavorando eles aqui, porque eles viram que o Tarcísio vai fazer isso, ele vai ganhar em 2026, não tem nada que eles possam fazer contra o Tarcísio, a menos que eles embarquem no caminho Venezuela direto, né? Ortega direto. Existe essa possibilidade. Já falei para vocês, esse é o meu grande medo. Eu acho que eles não têm força para fazer isso, não teriam coragem de fazer isso. Mas eu não sei, talvez o desespero deles chegue nesse ponto aí, né? Porque o Tarcísio, por que vão tornar o Tarcísio inelegível? Qual a lógica dessa história, né? Mas enfim, o Tarcísio ganhando em 2026, ele vai renovar o STF, vai botar mais 3 ministros do STF da direita. Se ele ganhar a reeleição, e ele tem muita chance de ganhar a reeleição, mesmo com o Bolsonaro preso, Bolsonaro inelegível, sei lá o que, vai ter juiz suficiente no STF para fazer, sabe o quê? Mudar todas as jurisprudências que o STF fez até aqui contra Bolsonaro e a favor do PT, e mudar tudo para o contrário de volta. Pronto, prende o Lula de novo, tira o Bolsonaro da cadeia, entendeu? Eles não perceberam que essa arma que eles estão criando aqui é uma arma que vai ser usada contra eles muito em breve. Em coisa de 5, 6 anos. A gente vai... 5, 6 anos não. Em coisa de uns 10 anos. Em coisa de uns 10 anos essa arma vai ser usada contra eles no final das contas, né? O Alexandre de Moraes, que tá todo fodástico lá, que hoje que manda e acontece, e prenda-se, e mande prender, e não sei o que lá, e mande prender o Musk, e mande prender o Trump, e mande prender não sei o que. Ele vai ter um problema mais adiante, cara. Ele vai ter um problema para terminar a vida dele fora da cadeia. É por isso que o pessoal do STF está apavorado. Até o pessoal da esquerda tá aqui, ó. Tarcísio deixou escapar um recado enquanto defendia Bolsonaro no Rio, né? Eles estão dizendo aqui que o Tarcísio deixou claro que vai ser o candidato em 2026. O Matheus Leitão que está falando. De novo, eu acho que não. Eu acho que a esquerda vai fazer de tudo, o Lula vai fazer de tudo para o STF libertar o Bolsonaro, permitir que ele concorra em 2026. Eu acho que eles vão tentar prender o Bolsonaro para poder usarem isso na campanha, para poder dizer que o Bolsonaro foi preso também, igual o Lula, não sei o que lá, mas vão acabar liberando ele para ele concorrer em 2026. Por quê? Porque o Lula vai pressionar o STF. O STF vai ver que a maior chance que o Lula tem é se for contra o Bolsonaro. Se for o Lula contra o Tarcísio, contra Michele Bolsonaro, ele perde de muito, né? O pessoal da esquerda tá preocupado aqui também, porque o Tarcísio mandou essa aqui, ó, que qual foi o negócio? Se tá tudo caro, volta Bolsonaro. Caraca, gostei desse hit aí, dessa frase, hein? Gostei mesmo, muito bom. Tarcísio mandou ver. O que ele tá dizendo aqui é que o Tarcísio vai ser o candidato do Bolsonaro em 2026. Eu não descarto essa possibilidade. Mas o Bolsonaro falou que vai ser ele o candidato, que o Tarcísio falou que vai ser o Bolsonaro. É lógico que eles vão falar isso. É lógico que isso só vai ser decidido em agosto de 2026, que vai ser o momento do registro eleitoral, aí não tem alternativa, né? Mas o fato é esse, o pessoal do STF está preocupado.
Eles estão percebendo a roubada que eles se meteram. Acharam bonitinho esse brinquedinho novo de brincar com política e coisa e tal. Eles não perceberam o tamanho do buraco que eles estão se metendo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.